Olá, 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 mulheres abençoadas. Vamos para mais um áudio do livro O Peregrino. Áudio 5. Seu próprio registro na última e mais forte luta contra o poder do pecado e escuridão é muito impressionante para ser deixado de fora. Nenhuma paráfrase poderia ter a metade da eficácia de sua própria descrição. Em algum momento antes das experiências que ele narra no extrato que estamos por fazer, sua mente era assombrada pelas palavras de Jesus a Pedro, conforme está escrito em Lucas 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Isso lhe pareceu tão real que mais de uma vez ele olhou ao seu redor, imaginando que alguém estava atrás dele. Cerca de um mês depois, ele disse: Uma grande tempestade veio sobre mim, que me tratou 20 vezes pior que qualquer outra em minha vida. Veio sobre mim uma parte e depois a outra. Primeiro todo o conforto foi tirado de mim, e a escuridão me tomou. Depois disso, enchente de blasfêmias contra Cristo. Deus e as Escrituras foram derramadas sobre a minha mente, para minha grande confusão e surpresa. Esses pensamentos blasfemos eram tais que levantavam dentro de mim questões contra o próprio ser de Deus e seu único Filho amado, se havia se tornado verdade ou não, um Deus ou um Cristo. E se as Escrituras não eram uma fábula, uma história incrível, ao invés de pura e santa palavra de Deus. Estas sugestões, como muitas outras que não posso nem ouso proferir, seja por palavras ou por escrito, trouxeram tal apreensão ao meu espírito e assim pesaram no meu coração, tanto por seu número, continuidade e terrível força, que senti como se não houvesse mais nada, mas apenas isso de manhã até à noite dentro de mim. Embora de fato não pudesse haver lugar para mais nada. Também concluí que Deus tinha em pura ira para com minha alma, desistido de mim e me lançado a eles, para ser levado embora, como por um poderoso redemoinho. E tão somente pelo desgosto de tais coisas trazia ao meu espírito, senti que havia algo em mim que se recusava a crer neles. Quando eu estava sob esta tentação, muitas vezes encontrava-me subitamente pronto para xingar e praguejar ou falar algo terrível contra Deus, ou Cristo, seu Filho, e até mesmo as Escrituras. Aqui temos a experiência mental que depois funcionou admiravelmente como inspiração para o conflito do personagem principal do livro O Peregrino. As palavras do apóstolo vieram-lhe à mente. Portanto, visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu achei, ele revelou, que a glória dessas palavras era tão poderosa para mim, que estava pronto a desmaiar quando me sentei, não por tristeza e tribulação, mas cheio de sólida paz e alegria. Um livro que chegou até Bunyan, nessa época, ajudou-lhe na boa obra em seu espírito. Era uma velha cópia do comentário do livro de Gálatas escrito por Lutero. Ele diz que era tão velha que estava prestes a se desfazer em pedaços se apenas virasse a página. Nela encontrou o que queria, o registro de uma experiência tal qual a sua. Eu achei, ele diz, minha condição na experiência dele tão larga e profundamente manejada, como se seu livro tivesse sido escrito a partir do meu próprio coração. Eu prefiro o livro sobre todos os outros como o mais adequado para uma consciência ferida. O livramento de Bunyan estava agora quase completo, e ele candidatou-se a ser aceito à congregação, e depois de um breve período probatório, foi-lhe concedida a grande alegria. Na época da sua admissão na comunhão batista, o batismo por imersão estava proibido pela lei, sob pena de severa punição. Os batistas tinham sofrido os horrores da perseguição. De acordo com um biógrafo, seu batismo aconteceu entre os anos de 1651 e 1653. O lugar onde foi batizado era um pequeno riacho que corria para o rio Ouse, em Bedford. A cerimônia aconteceu à noite, como sempre acontecia, até que as leis de restrições contra os batistas foram retiradas. Uma vida regular e esforçada produziu os frutos esperados. Temos, através do primeiro biógrafo de Bunyan, que foi testemunha ocular de tudo isto, o relato de que nesta época a família já tinha aumentado, e conforme ela crescia, Deus fazia crescer sua despensa, de modo que ele vivia agora com grande crédito entre seus vizinhos. De algum modo, podemos dizer agora que ele passou do pântano da desconfiança
pois o cristão se debatendo naquele pântano nada mais é do que uma figura simbólica de sua própria luta, através do caminho certo, durante os meses que precediam seu batismo. As 3 mulheres pobres de Bedford surpreenderam o jovem autossuficiente que, confiando em sua grande aderência às leis morais e tarefas desta vida, tentava bravamente convencer-se de que era de fato um cristão. De repente revelaram-lhe que possuíam algo que ele não tinha, uma vida espiritual interior. Elas eram, de fato, os 3 seres resplandecentes que encontraram um cristão ao pé da cruz. E o Sr. Gifford, a quem elas apresentaram Bunyan, era o evangelista, que deixou claro o caminho para ele, levando-o adiante no caminho certo, fortalecendo as suas lutas e perigos. O funileiro, temperamental e acusador, tinha levantado tantas dúvidas e dificuldades por causa de sua própria ignorância e das atividades de sua maravilhosa imaginação que se espelhava rapidamente, então deu mostra do poder maravilhoso e da produtividade que iria depois distingui-lo. Mas junto com estas, havia outra característica de sua mente, que fez cada centímetro de chão conquistado por ele uma posse permanente, que nenhuma dúvida ou apreensão poderia abalar. O assim diz o Senhor em sua santa palavra deve ser buscado e achado, e quando for achado, deve ser compreendido através da oração e súplica, até que sua essência tenha entrado na alma. Muito disso foi alcançado a tal ponto que qualquer dificuldade vencida era um auxílio em direção à conquista de que estava por vir. Sua admissão na igreja foi a entrada do cristão pela porta estreita. As lutas do cristão nunca cessaram até que ele passou pelo portão da cidade celestial, nem as lutas de Bunyan, até que a cortina desceu sobre sua longa carreira de bons atos e quando o mundo e todas as suas tentações não podiam mais assolá-lo, pois tinha entrado pelos portões resplandecentes da cidade de Deus. Esse foi o áudio 5 do livro Peregrino. Eu sou a Priscila Oliveira, a gente se encontra no próximo áudio.